Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, e o que temos na nossa aula? A nossa aula aí de número 45 tem como objeto de conhecimento sequências recursivas e não recursivas. Qual é o detalhamento? Construção de fluxograma, identificando a regularidade de sequências recursivas, recorrentes ou não recursivas. Muito bem, lhe convido então, vamos para a nossa aula. Muito bem, né? Falaremos aí de sequências, e uma sequência muito famosa é a sequência de Fibonacci, né? Muito bem, temos aí ó, várias flores, e o que elas têm a ver, né, com a sequência de Fibonacci? Bem, elas apresentam, né, essa sequência em algumas características delas. Os lírios têm 3 pétalas, as rosas 5 pétalas, tá? Algumas margaridas têm 13 pétalas. Então, qual foi a última vez que você viu um girassol bem de perto, né? O que talvez não tenha notado é a composição que faz aí parte, né? No núcleo do girassol há 2 séries de curvas de sementes, tá? Cada série vai para uma direção e o número de curvas não é o mesmo nas 2 séries. Se a flor tem 21 curvas para a esquerda, terá 34 para a direita. Se tem 34 para um lado, terá 55 para o outro, tá? E assim vai para 89 e existe uma sequência aí. E casualmente, né, e essa sequência é a sequência de Fibonacci. E ela se apresenta em várias e várias características da natureza. Muito interessante. Uma outra situação é também na literatura, na poesia. Também tem as poesias de Fibonacci. E para apresentar aqui 2 poesias de Fibonacci, vamos chamar aqui a professora Cláudia. É com você. Eu sei muito. Também sei que eu pouco sei, mas muito do pouco que eu sei me convence que, na verdade, eu nada sei. Ah, linda flor de luz, Açucena, que o mais bravo dos homens tu encantas com tua beleza singular. Muito bem, obrigado, professora Cláudia. Acabou de declamar 2 poemas que são chamados de poemas de Fibonacci. Vamos analisar por que eles recebem esse nome. Então, aqui nós fizemos aí um frame, né, um print lá do vídeo, mostrando aqui, então, vamos analisar. Ó. Então, o que é essa sequência? Essa sequência é o seguinte, né? Ela é formada com a soma dos 2 termos, né, dos 2 números anteriores. Vamos aqui para o número 3. Ó. 1 mais 2 é igual a 3. Tá? Vamos analisar aqui se isso se repete. Ó. 2 mais 3 é igual a 5. Tá? 3 mais 5 é igual a 8. 5 mais 3... 5 mais 8... 5 mais 8 é igual a 13. E o que tem esses números, né? Aqui, nesse caso, existem vários tipos. Esse tipo de poema de Fibonacci, ele está em relação às sílabas. Cada linha, né, cada frase, né, tem, ó, na primeira frase, uma sílaba, na outra 2, 3, 5, 8 e 13. Então, essa aqui é a sequência de Fibonacci.
apresentada numa poesia, né? Onde que cada sílaba de cada frase, né, representa aqui um número da sequência de Fibonacci, que nada mais é que nós somamos os dois termos anteriores e achamos o próximo termo. Então, né, nós veremos esse tipo de sequência, né, nós vamos analisar um pouco, lembrar um pouco o que é uma sequência, né, esse tipo de sequência na nossa aula. Vamos lá. Então, nós iremos ver as sequências não recursivas e as recursivas. Então, o que é uma sequência não recursiva? Em uma sequência não recursiva, cada termo é diretamente calculado a partir de uma forma ou uma lógica específica, sem depender de termos anteriores na sequência. Nós vimos agora há pouco uma sequência que ela dependia dos termos anteriores, ela é a soma dos dois termos anteriores, né, para encontrarmos o próximo termo. Tá? Então, aqui, a sequência não recursiva é o contrário. Não há necessidade. Ó. Vamos ver o exemplo de uma não recursiva. A sequência dos números pares, onde cada termo é obtido somando o termo anterior. Somando 2, né? Ó, somando o termo anterior por 2. Tá? Então, nós temos aqui o 2, 4, 2 mais 2, 6, 6 mais 2, 8. Em uma sequência recursiva, agora nós vamos ver aqui sequências recursivas. Em uma sequência recursiva, cada termo depende dos termos anteriores na sequência, seguindo uma relação de recorrência, ou uma fórmula que usa termos anteriores. Tá? Então, aí de forma bem simples. Então, vamos analisar aqui, nós estamos falando de sequências. Vamos fazer um breve resumo aqui das sequências. Nós iremos analisar sequências numéricas. E aí eu vou só colocar aqui, ó, por exemplo, nesse jeito aqui. Nós temos aqui números, né, que estão aqui entre chaves. E aí o que eu quero lembrar? Entre chaves nós colocamos um conjunto numérico. Né? Nesse aqui numérico tem os números aqui dentro, então os elementos desse, né, o conjunto, que eu não denominei aqui, tá? Mas eu já sei que aqui então tem um conjunto. Então temos o conjunto 1, 2, 3. Olha só, vou colocar aqui então um conjunto 3, 1, 2. Tá? O que acontece com esse conjunto e esse conjunto é que os elementos são os mesmos. Tá? O conjunto formado pelo número 1, 2, 3, aqui também. Eu tenho 1 e 2. Mudou a ordem que eu coloquei os elementos dentro do conjunto, mas não mudou o conjunto porque ele possui esses elementos, é o mesmo elemento. Tá? Agora, quando nós colocamos nesse formato aqui, ó, tá? Com parênteses, 1, 2, 3, tá? E aqui eu coloco 3, 1, 2. E nesse caso, tá? Olha aqui comigo, ó. E neste caso aqui, nós estamos falando de uma sequência, estou representando aqui, então, aqui conjunto nós colocamos entre chaves, sequência entre parênteses. Eu estou dizendo que é uma sequência 1, 2 e 3. E aqui nós temos a sequência 3, 1, 2. É uma sequência numérica, porque nós estamos falando aqui que os elementos são números. Agora sim, na sequência, essa aqui é uma sequência e essa aqui é uma outra sequência. Por que que na sequência a ordem dos elementos importa? É a posição, tá? O elemento 1, ele é o primeiro elemento, tá? O 2 é o segundo, o 3 é o terceiro. Né? Está aqui numa forma crescente. Agora, o primeiro elemento dessa sequência é o 3.
Então, ela é uma outra sequência. O segundo elemento é o 1 e o terceiro elemento é o 2. Então, essa é uma sequência e essa é uma sequência diferente. Tá? Tem os mesmos elementos, mas não são somente os elementos iguais. Na sequência, importa a ordem que está cada elemento. Tá bom? Isso é bem importante. Agora vamos aqui ver novamente, né, as nossas sequências recursivas e não recursivas. Então, nós vimos lá nos poemas, né, e também repetido aí nas flores, a sequência de Fibonacci, uma sequência muito famosa. E aí nós temos uma representação dessa sequência, né? Esse formato aqui já é o que nós chamamos na forma, né, recursiva. O que isso significa? Nós temos aqui um F, já porque nós estamos falando da sequência aí de Fibonacci. Então, colocamos aqui o F, tá? E aqui nós temos, né, subscrito, ó, colocado aqui embaixo, que nós chamamos de índice. O que é esse N? O que é esse N-1? O que é o N-2, né? Esse índice ele se refere à posição que nós estamos falando agora, que é muito importante, senão nós não temos aí uma sequência, que a sequência ela depende dessa posição de cada elemento, tá bom? Que agora nos nossos elementos serão números. Então temos aqui ó, o F0 igual a 0 e um F1 igual a 1. Essa é de Fibonacci. Começa assim então, ó. O F de 0 e o F de 1. Quem vem antes? O F de 0. Então, essa sequência aqui, como ela está definida aqui, ela começa como o primeiro elemento, é o F0, e o segundo elemento já é o F1. Então, temos aqui, ó, F0 e o F1. Tá? Agora, de onde que saiu o terceiro elemento? O terceiro elemento é o F3, ó. Então, aqui vai ser o 3. 3 menos 1 e 3 menos 2. Tá? 3 menos 1 é 2, né? E aqui o F de 1. Então, aqui o F, né? O F2, desculpa aí, ó. Aqui nós temos o próximo, número 1, né? Não vamos calcular o 2 agora. Vamos calcular o próximo. Esses dois nós já sabemos que estão aqui, F de 0 e o F de 1. Agora vamos calcular o F2. O F2, tá? Vamos, então, colocar aqui, ó. O F de 2 é 2 menos 1, 2 menos 2. Né? Quem vai ser o F de 2? F de 2 vai ser igual 2 menos 1 é o próprio F de 1, mais 2 menos 2, aqui é menos 2, né? Vai dar 0. É o próprio F de 0, que nós já sabemos. Ó. O F de 0 é 0, desculpa, e o F de 1 é 1. F de 2 vai ser igual a 1 mais 0, igual a 1. Tá? Então, F de 2 igual a 1. E assim a gente vai fazer para os próximos. Ó. O F de 3 vai ser o quê? A gente já sabe ó, que N é a posição, né? Então, a gente está aqui na posição 3. N menos 1 é a posição 2. E N menos 2 é a posição 1. Então, ele vai pegar as duas anteriores. Então, a gente já sabe que é a soma, ó, aqui, ó, a soma dos dois termos anteriores que nós estamos fazendo. Tá? Mas a representação, né, na forma recursiva fica assim, dos índices. Então, isso aqui é uma posição. Se ele está na posição N, qual vai ser o valor dele? A soma dos dois anteriores.
Se eu tenho n, a posição anterior, n menos 1. Se ele está na posição 10. Quem é a posição anterior? 9, né? Quem é 9? Se eu estou falando que 10, né, substituindo por n, quem vai ser 9? N menos 1. 10 menos 1 igual a 9. Tá? Bem facinho. E aí, ó, 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 3 é 5. Vamos verificar aqui. 3 mais 5 é 8. 5 mais 8 é 13. E aí a gente consegue fazer o próximo? 8 mais 13. Tá? A gente consegue porque nós estamos vendo os dois anteriores. Ó. Então a gente consegue. Ó. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. E assim, né, conseguimos aí visualizar outros. Então, nesta sequência, cada termo é a soma dos dois termos anteriores, como nós vimos. Exceto os dois primeiros termos, tá? Isso aqui é importante, né? Porque eles já foram definidos inicialmente. Então, nós vamos precisar pelo menos de um inicial, né? E às vezes dois iniciais. Nesse caso aqui, nós precisamos aqui dos dois, porque essa sequência ela depende dos dois anteriores. Então, é importante que se coloque os dois primeiros, tá? E essa é a famosa né, sequência aí de Fibonacci. Vamos agora para uma sequência não recursiva. Sequência dos quadrados. Tá? Então, nós estamos aqui representando ó, um termo que nós queremos encontrar dessa sequência igual a índice n. Lembrando o que é o n? É a posição. Então, se eu tenho uma sequência aqui, o primeiro vai ser o A1, o segundo termo o A2, o terceiro termo A3. Ó. Né, ó. Então, esse aqui é o AN. AN. Se esse aqui é AN, esse aqui vai ser AN mais 1. Vimos como... Quem será esse A3? Né? Se o N é 1, A3 é N mais 2. Tá? Então, conseguimos aí generalizar, que é muito importante na matemática. Pensar, né, quando nós generalizamos, o que a gente está fazendo? Ó? Colocando uma letra, tá, no lugar daquele número. Então, vamos aqui ó, desenvolver essa sequência. Tá? Ó, vamos verificar alguns termos dessa sequência quando n é igual a 1. Então, temos aqui ó, o n igual a 1, nós temos a nossa forma aqui, né? Genérica, que nós chamamos, porque nós generalizamos. Tá? E aí vamos substituindo. Quando o n é igual a 1, reparem aqui, ó, no lugar do n, nós vamos colocando os valores. 1, 2, 3, 4, 5, no lugar do n, ó. Tá? Ficou claro, né? Só substituir. Vejam que nós estamos falando aqui, esse n, que é da posição, é o nosso nzinho aqui, ó. Então, quando eu substituo aqui, ó, onde tem n, você vai colocar o 1 para o primeiro termo. Pronto. Segundo termo, onde tem n, vai o 2. Opa. Aqui, ó. Terceiro termo, onde tem n, vai o 3, ó. Onde tem n. Tá? Fácil, né? E aí é calcular. 1 ao quadrado. Agora nós temos que saber potenciação. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. É 1.
2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 25. Tá? E o que a gente conseguiu aqui fazendo essa substituição? Os 5 primeiros termos. Ó, A1, A2, A3, A4 e A5. Tá tudo. E aí nós podemos colocar aqui, ó. Né? Vou botar aqui, ó. Posso botar também, né, na representação aqui. 1, 4, tá? Ó, quem é o A3? Ó, esse aqui é a posição do terceiro termo, né? O A3, ó. No lugar do A3, nós vamos colocar o que nós já encontramos, então. Que é, ó, o 3 ao quadrado, é sempre o número ao quadrado. 9. 4 ao quadrado, ó, o quarto termo é o próprio 4 ao quadrado. 16. O quinto termo é o 5 ao quadrado, que é 25. E aí eu vou botar pontinhos, né? Porque nós podemos seguir aqui infinitamente. Tá? Então, representa aqui. E assim por diante. Ó. Cada termo da sequência é obtido elevando, né, o n ao índice 2, que é elevar ele ao quadrado. Esta é uma sequência simples e não recursiva, onde cada termo é independente dos anteriores. Tá? Vocês repararam isso? Se eu quero encontrar, então, o A10, eu preciso saber, olha aqui comigo, então, as sequências recursivas e não recursivas. Né? Aqui nós temos uma sequência em que eu preciso saber quem é o A9, né? Eu sei que é N, né? O AN aqui, ó, é N ao quadrado, tá? Então, o A10, ó, no lugar do N, eu coloquei o 10. Então, aqui, ó, eu também vou colocar o 10 ao quadrado. Então, eu já sei que o A10, né, que é o 10º termo, né, ele tem, né, a ordem, a posição dele, né, é igual a 100. Fácil, né? Vamos aqui ver mais exemplos. Então, nós já vimos aqui. Então, temos aqui mais um exemplo de sequência não recursiva chamada sequência dos cubos pares, onde cada termo, né, aqui ó, nós já estamos familiarizando, né, com esse termo, AN, cada termo representa o cubo de um número par. Aí é bem legal, ó. Como que nós podemos representar um número par? Né? 2n. Vamos aqui, então, fazermos aqui a substituição. Vamos lá. Ó. Aqui nós temos o termo geral, tá? Eu vou reescrevê-lo aqui de forma mais... A n, o índice, né, é igual a 2n ao cubo. Então, por isso, ó, sequência dos cubos pares. Né? Falando aqui do número par. Vejam que nós temos, então, o n aparecendo aqui, ó, que é, o que é esse nzinho? Né? É a posição. Então, ele vai aparecer aqui e vai ser substituído o mesmo valor aqui. Onde tem n, nós vamos substituir pelo mesmo valor.
Então, o que nós queremos numa sequência, né? Na sequência, nós queremos encontrar, né? Vamos abrir aqui, ó, o A1, que é o primeiro termo da nossa sequência, tá? Vocês viram que lá na sequência de Fibonacci, né, tinha o primeiro termo como um A0, tá? Pode aparecer, o 0 vem antes do 1, tá? Aqui, nós vamos, então, não há necessidade, né? Vamos colocar o nosso A1, que é o primeiro termo. Por que nós vamos colocar o número 1, tá? Não vamos começar, nesse caso, ó, com o 0. Mas se eu fosse colocar o 0, seria o A0, né? O primeiro. E aqui nós teríamos o 0. 2 vezes 0, que é 0, elevado ao cubo, 0 vezes 0 vezes 0, ia dar 0. Então, o primeiro termo aqui da nossa sequência, né, seria o 0, que também é um número par. Mas isso é um outro caso. Nós estamos aqui trabalhando, então, sem o 0, tá bom? Vamos no A1. Então, nós vamos aqui para o 1. Mas vimos aqui que se fosse botar o 0, não teria problema, tá bom? Então, colocando o A1, ó, quem é o N, né? N é igual a 1. Então, para encontrarmos aqui o nosso primeiro elemento da sequência, o que a gente faz? A gente vai colocar, então, ó, vai reescreve, a N vai ser igual a 2N ao cubo. N é igual a 1 porque nós queremos encontrar o primeiro termo. Então, no lugar do N, vai o 1. No lugar do N, vai o 1. Tá? Fácil, né? Ó. Repara aqui que o 2, né? O 3, ó. Isso aqui vai sempre se repetir, tá? O que nós vamos mudando aqui é a posição, que é representada aqui pelo N. E aí fica fácil, ó. 2 vezes 1 é 2, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. O A1 é igual a 8. Ó. E agora vamos acompanhar aqui, ó. O A2, a mesma coisa, né? Ó, no lugar do N, nós vamos colocar o 2. E aí, 2 vezes 2, primeiro resolve dentro do parênteses, né? É igual a 4. E aí sim, esse 4 elevado ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, 64. E assim nós vamos fazer com os próximos. Quem é o A3? Né? No lugar do N, coloca o 3. 2 vezes 3 resolve dentro do parênteses primeiro, tá? É 6. 6 ao cubo, 216. O 4, a mesma coisa. E aí eu te pergunto, nessa sequência, eu consigo encontrar o termo, eu tenho que saber o termo anterior? Não, né? Porque nós já temos aqui a nossa fórmula. Se eu quiser encontrar o termo 10, né? O 10º termo, né? Na sequência, ele está na posição 10. E eu vou colocar 10 aqui, o A10 vai ser 2 vezes 10, 20, 20 ao cubo. Então, não preciso, né, de termos anteriores, tá? Então, por isso que ela é uma sequência não recursiva, não preciso recorrer a termos anteriores, tá? Lembra sempre isso. Muito bem. Então, aqui, ó, cada termo da sequência é obtido levando ao cubo um número par associado ao valor de n. Essa sequência é não recursiva, pois cada termo pode ser calculado diretamente com base no valor de n, né? Deu exemplo agora, se nós fôssemos calcular n igual a 10. Então, não requer referência a termos anteriores. Então, muito bem, essa é a nossa aula aí de sequências recursivas e não recursivas. Espero que você tenha gostado.